Turma, fala galera que curte o trabalho do 676 Clube, aqui é Fernando Alves, presidente, e no vídeo de hoje nós traremos um assunto que eu confesso para vocês que há muito tempo eu gostaria de ter a oportunidade de trazer isso aqui para vocês e essa oportunidade chegou. Provavelmente é o assunto que eu mais gosto de falar, justamente porque envolve os dois carros que eu mais gosto e principalmente as duas mecânicas que eu mais gosto. Então só por isso já vale o like. Então por favor já deixa teu like aí. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tá? Compartilhe esse vídeo com quem gosta do Opala, com quem gosta do Ômega, com quem gosta dos 6 cilindros 4.1, tá? Compartilhe aí pra galera. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar vocês com algumas curiosidades, algumas informações. Eu posso dizer que ele é uma continuidade do vídeo mais assistido do canal do 676 Clube, que é o vídeo que nós gravamos no ano passado, referente a motores de 6 cilindros. Eu vou deixar ele aqui no card para que você assista, caso você ainda não assistiu. E se você desejar compartilhar com seus amigos também esse vídeo, por favor, compartilhe, tá? Bom, turma, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a você inscrito no nosso canal. Graças a Deus, semana a semana a gente tem avançado e esse é o nosso objetivo, é fazer com que esse trabalho que a gente faz com tanto carinho, mesmo sendo de um modo muito simples, possa alcançar cada vez mais antigomobilistas, ok? Meus amigos, também quero fazer um agradecimento especial ao meu irmão Diego, tá? Que é o proprietário dessa joia que vocês vão ver aqui nesse vídeo e provavelmente no vídeo da semana que vem também, tá? Este aqui é um Ômega CD 96, modelo 97, motor 4.1i, com transmissão automática, que pertence ao meu amigo Diego, né? É um sonho, quem sabe no futuro eu realize também ter um desse na garagem. E hoje nós vamos falar sobre dois momentos que eu posso dizer que seriam os momentos derradeiros do motor 4.1 fabricado pela Chevrolet aqui no Brasil. Então hoje nós vamos ver as similaridades e as diferenças que existem entre o motor 4.1S que equipou o Opala, né, da metade de 1990 até o final da sua produção em abril de 92, e nós vamos ver também fazer esse comparativo com o motor 4.1i que equipou o Chevrolet Ômega do final de 94 já como modelo de 95 até o final da sua produção em 1998. Ok, meus amigos? Bom, nós vamos ter dois momentos, tá, nesse vídeo. Primeiro eu vou contar aqui para vocês um pouco da história do 4.1S, a história do 4.1i, ok? E depois nós vamos ver nos dois carros aqui, aproveitar essa oportunidade única de ter o Opala 91 que me pertence e um Ômega 96, modelo 97, ambos com motor 4.1, para que a gente possa ver nos carros essas diferenças. Então, nesse primeiro momento, agora vamos ouvir a história do motor 4.1S e como ele se transformou no motor 4.1i. Vamos lá. Amigos, vamos falar então agora do pouquinho, né, da história do motor 4.1S que equipou o Opala na sua fase derradeira, ou seja, de maio de 1990 até abril de 1992. Bom, meus amigos, o que motivou a General Motors a ter que modificar o motor 4.1S, né, da geração que existiu até 1989 para a geração derradeira do Opala? Basicamente, novas leis de emissões que restringiam não somente as emissões de poluentes, mas também as emissões líquidas, ou seja, poluição por vazamento, seja ela por evaporação de combustível ou até mesmo por vazamentos de óleo, tá? Então é importante que a gente entenda que as evoluções que ocorreram no motor 4.1S, elas visaram atender justamente essas duas prerrogativas que vieram com a virada, né, dos anos 90 para que o Opala se tornasse um veículo enquadrado dentro das novas normas de emissões, ok? E o que a gente pode dizer sobre o motor 4.1S? Ele teve as modificações referentes à carburação, ou seja, ele abandonou o carburador DFV 446, que já existia desde os anos 70, para adotar uma carburação mais econômica e que também pudesse restringir, né, o nível de emissões, que foi a carburação 3E, que nós podemos ver através ali daquela panela do filtro de ar ali característica.
Tivemos também a adoção de canister, né, que é um meio de controlar as emissões por evaporação de combustível, ou seja, o combustível que evapora lá do tanque de combustível e também do sistema de carburação, ele não é simplesmente emitido para a atmosfera. Ele passa por um filtro que é chamado de canister e que inclusive eu vou deixar uma foto aqui para que vocês entendam, e que no caso do Opala é montado lá dentro do paralama dianteiro esquerdo, ok? Esses gases são filtrados através do elemento de carvão ativado que existe dentro do canister, e aí sim ele é lançado à atmosfera, né, devidamente filtrado. Com isso também veio um novo retentor na parte traseira do virabrequim, né? Antes nós tínhamos ali a vedação por gacheta, ok? Não é graxeta, é gacheta, beleza, turma? E isso faz com que os casos de vazamento, que eram muito comuns na parte traseira, né, do motor Opala, eles reduzissem bastante, reduzissem significativamente, né, de ocorrência. Ou seja, a vedação por retentor apresentou-se muito mais eficiente do que a já tradicional gacheta e obsoleta, tradicional barra obsoleta. Ok, senhores? No motor 4.1S também houve a preocupação do aumento de torque. Para quem não sabe, esse motor 4.1S que equipou os Opalas a gasolina de 1990 a 1992 é o motor de maior torque da linha Opala. Falando dos motores a gasolina e a álcool também, tá? O motor a gasolina, ele passou a ter bielas do Opala 4 cilindros, ou seja, as bielas de 6 polegadas, antes a anterior, né, que era uma biela de 5.7 polegadas, e passou a ter também um pistão menor. Para quê? Para que o coeficiente de atrito desse pistão com os cilindros fosse reduzido, você também naturalmente reduzia peso, e tendo uma biela maior, você tem um motor que gera mais torque. Para vocês terem uma ideia, falando de números, o motor 4.1S a gasolina até abril de 90, ele apresentava cerca de 24,5 kg de torque e 118 cavalos. O motor 4.1S que nós temos aqui, né, que equipou aí de maio de 90 até abril de 1992, apresenta 121 cavalos de potência e 29 kg de torque, ou seja, houve um ganho de praticamente 5 kg de torque. E isso compensava muito, né? A sensação que alguns clientes tinham de que com a carburação 3E, esse motor é muito xoxo. Opiniões à parte, eu discordo, mas enfim. Outra coisa também, meus amigos, que foi evoluída nesse motor é o cárter, tá? O cárter passou a trabalhar com volume de óleo um pouco menor, então esse cárter trabalha com 5 litros exatos de óleo, e também a vareta de controle, né? Como a gente chama, esse motor passou a ter o varetão, né? Facilitando bastante ali o controle do nível de óleo, ok? Essas são algumas modificações que esse motor sofreu. E também segue algumas informações sobre o motor a álcool. Como eu comentei há pouco, o motor a álcool dessa geração também produz potência maior. Os motores a álcool até maio de 90 produziam com a carburação H34 134 cavalos de potência, melhor dizendo, 135 cavalos, ok? E tinha ali na casa dos seus 30, 31 kg de torque. O motor 4.1S a álcool, de maio de 90 a abril de 92, produz 141 cavalos e 34 kg de torque, ou seja, o motor a álcool também foi beneficiado dessas mesmas modificações, com exceção do canister, tá, turma? Duas coisas que o 4.1S a álcool não tem em relação ao 4.1S a gasolina: o canister e o retorno de combustível para o tanque. Ou seja, elimina-se o desborbulhador e elimina-se uma linha de retorno para o tanque, ok? Basicamente, essas são as modificações feitas no motor 4.1S e o porquê que esse motor precisou ser modificado para poder atender essa nova fase do Opala. Agora nós vamos aprender um pouco sobre a história do motor 4.1i do Ômega. Falando agora sobre as evoluções que ocorreram, né, na linha Ômega, é impossível que a gente não mencione como que o Ômega foi lançado aqui no Brasil. Para quem não sabe, o Ômega
não foi lançado no Brasil com o motor 4.1i, tá? Ele iniciou suas vendas no final de 1992, já como modelo 93, com a mecânica 2.0, a gasolina, ok? Que não é diretamente oriunda do Monza, apesar do motor família 2 aplicado no Ômega ser bastante similar ao motor aplicado no Monza, e também com o motor 3.0i de origem alemã, tá? Que gera 165 cavalos e 23 kg de torque, ok? Esse motor era muito moderno para os conceitos brasileiros, mas ele já está em final de produção lá na Europa, já era uma coisa muito obsoleta. E quando a gente vai estudar um pouco mais a fundo a história do motor 3.0, ele chega a ser tão ou mais antigo do que o motor 4.1 que equipou o Opala, por incrível que pareça. Então, naturalmente, quando o Ômega chega ao Brasil, ele já chega com esse motor que está no final de produção na Europa. No final de 1993, a General Motors do Brasil recebe o comunicado, da então Opel, que era o braço da GM lá na Alemanha, com a seguinte informação: olha, o motor 3.0 ele está sendo encerrado de produção. E naturalmente isso fez com que a GMB tivesse que correr atrás de uma solução para poder substituir o motor 3.0, já que esse não seria mais fabricado. Com a abertura das importações, a GMB trazia esse motor diretamente da Alemanha. E com isso também, houve-se a necessidade de, na solução criada pela GMB para substituir o 3.0, já resolver uma reclamação recorrente dos proprietários do Ômega CD 3.0, que era a ausência de torque em situações de trânsito, tá? O motor 3.0 é um motor construído para altas rotações e, por consequência, para trafegar com o veículo em altas velocidades. E aqui no Brasil não é exatamente uma situação que a gente tem, Aqui no Brasil a gente tem a característica de precisar muito mais de torque do que de rotação, e também de que o consumidor brasileiro tem a prática de admirar o arranque do veículo, principalmente em situações de anda e para. O brasileiro tem uma maneira geral, uma mania geral que eu particularmente não admiro nem um pouco, de querer arrancar a cada sinal, Enquanto você pega um condutor europeu que não tem a preocupação de sair rasgando o mundo, por exemplo, a cada sinal verde, no Brasil é o contrário, tá? Então isso naturalmente gerava reclamações do consumidor do Ômega 3.0. Então, preocupados com que tipo de solução que seria adotado para poder substituir o motor 3.0, a GM olhou para o seu passado não tão passado assim, que foi o nosso amado Opala, e o seu motor 4.1S que ainda estava ali, provavelmente com estoque de peças por conta de ter sido um final de produção muito recente. Então veio a ideia da engenharia. Por que a gente não pode então fazer com que o velho 4.1S fosse modernizado para equipar o Ômega? E assim, meus amigos, nasceu o 4.1i, tá? O 4.1i ele surgiu da seguinte proposta: a GMB embarcou motores 4.1S do Opala, que estavam em seu estoque, para a Lotus, ou seja, a Lotus na ocasião pertencia ao grupo General Motors e ela foi a responsável por otimizar o motor 4.1S e transformá-lo no motor 4.1i. Para vocês terem uma ideia, esse trabalho demorou cerca de 1 ano, não foi um trabalho rápido, e para quem acha que o motor 4.1i que equipa o Ômega é basicamente o motor 4.1S com injeção eletrônica, se engana redondamente. As diferenças são muitas. Para ser sincero, a similaridade entre o 4.1S do Opala e o 4.1i do Ômega se resume à cilindrada e ao desenho básico do motor 6 cilindros em linha. De resto, meus amigos, muda tudo. E para vocês terem novamente uma informação que talvez muitos não saibam, quando a Lotus desenvolveu esse motor e foi trabalhando ali as diversas soluções possíveis, ela chegou a utilizar biturbo nesse motor durante o seu projeto e alcançou mais de 300 cavalos, mas não era a proposta que deveria ser adotada para o nosso Chevrolet Ômega. Então ela foi capando os recursos, ok? Até chegar no 4.1i de 168 cavalos que equipa o nosso
digníssimo ômega e 29 kg de torque. Sim, o 4.1i que equipa o ômega tem exatamente o mesmo torque do 4.1s que equipava o Opala, ok? Lógico que vem um pacote muito grande de modernidades, tá? Um recurso muito bacana que o 4.1i já possui, que é a injeção eletrônica sequencial Bosch Motronic, era algo muito avançado para a época. Eu vou ser sincero para você que ainda é avançado até hoje, tá? Na época, para vocês terem uma ideia, os únicos carros nacionais que tinham injeção multiponto sequencial era o Ômega 4.1i e o Vectra GSI, né, aquele Vectra maravilhoso, e posteriormente, já na fase desse nosso amigo aqui, que é do ano de 96, o Vectra CD 2.0 16 válvulas, e que depois passou a ser o Vectra CD 2.2 16 válvulas, ok? Basicamente esses motores que trabalhavam com injeções sequenciais. Os outros, aí você pode me perguntar, Fernando, mas existiam tantas outras injeções já que eram multiponto? Sim, só que não eram injeções sequenciais, eram injeções banco a banco. O que é uma injeção banco a banco? É uma injeção que trabalha 2 cilindros de uma vez, 2 cilindros de outra. Na injeção sequencial você tem um cilindro sendo injetado por vez, obedecendo a sequência de ignição. Ou seja, mais economia, mais precisão e maior resposta, melhor dizendo, né? Melhor resposta do motor, ok? Bom, meus amigos, essa solução, né, ela ficou presente aí no Ômega até o final da sua produção em 1998 e na virada, né, de 98 para 99, a GM, com o fim da produção do nosso Ômega, passa a importar o Holden Commodore já como Chevrolet Ômega, né, devidamente rebatizado e com os emblemas da Chevrolet, né, ao invés dos emblemas da Holden, porém esse já com uma mecânica 3.8 V6, que já não tem nada a ver com essa mecânica do 4.1S ou 4.1i. Bom, meus amigos, basicamente a história do 4.1i é essa. Eu esqueci de mencionar, tá? O motor 3.0, falando agora de números, ele tinha 165 cavalos, tá? E, pô, vocês falaram, Fernando, mas então 4.1i, ele só aumentou 3 cavalos com aumento de 1 litro e 100, basicamente, mas o grande ganho do 4.1i, perdão, do 4.1i em relação ao 3.0i era justamente o torque, né? A gente ganhou aí 6 kg de torque. E o que nós vamos ter agora nesse vídeo, meus caros? Eu vou comentar com vocês as similaridades e diferenças entre o 4.1i e o 4.1s, ok? Como eu disse há pouco, temos muito mais diferenças do que similaridades, mas vamos lá ver cada uma delas. Falando agora, né, das diferenças e similaridades entre o motor 4.1S e o 4.1i, nós vamos começar pelo 4.1S que equipa o nosso querido Opala, né? Quando a gente fala das diferenças, fica mais fácil a gente comparar o 4.1S que nós temos aqui com o 4.1S que equipou o Opala até 1990. Então, como eu falei para vocês, né, minutos atrás, nós temos ali a panela do filtro de ar característica, né, que é uma panela de plástico aí do nosso carburador 3E, ok? Ele tem também, vou mostrar aqui para vocês, aquela tomada, né, de ar característica ali que pega o ar da frente do carro e joga para a admissão, né, como ar fresco, ok? E prosseguindo aqui, visualmente temos também o que falamos há pouco aqui, que é a vareta de óleo, né? Que facilita muito mais o acesso ao controle do nível de óleo. A vareta antiga era lá embaixo, você tinha que literalmente enfiar o braço aqui para poder controlar o nível de óleo do motor, ok? Vocês podem ver também aí aqui a presença do nosso desborbulhador, ok? Que é responsável por gerar o retorno de combustível para o tanque, tá? E nós temos também aqui algumas diferenças referente aos 4.1s mais antigos, que é o reservatório, né, de fluido de direção hidráulica ali em plástico, ok? Nós sabemos que até 87 esse reservatório era em lata, então segue aí mais uma diferença. E tem outras coisas aqui que estão um pouco mais escondidas, mas eu vou tentar mostrar para vocês. Vou até ativar o flash aqui da câmera para que vocês vejam. Consegue ver aquele tubo metálico? Esse tubo aqui, ó, tá?
parece um cilindro, né? Ele é um refrigerador de combustível, ou seja, ele recebe o combustível que chega do tanque de combustível, ok? E através do contato com o fluido do ar-condicionado, no momento que você liga o ar, é claro, esse combustível ele é arrefecido para que ele suba para a carburação mais frio e naturalmente mais rico, tá? A GM utilizou desse artifício no motor 4.1S justamente para poder quebrar um pouco da perda de torque ocorrida quando você liga o sistema de ar-condicionado. Inclusive esse item está plenamente funcional aqui nesse motor, tá? Uma outra coisa que é bastante interessante, embora nesse motor eu não vou conseguir mostrar para vocês, é o seguinte: no coletor de escapamento, tá, da linha 9292, ou seja, né, nos Opalas derradeiros, nós temos na linha de escape a presença do catalisador e, pasme, nós temos também na saída ali do coletor uma espécie de um nipple, um tampão que está ali obturando, né, está ali tampando uma rosca que poderia ser da sonda de oxigênio. Ou seja, poderíamos dizer que por algum momento a GMB chegou a pensar na presença da injeção eletrônica para este motor, né? É bem interessante. Fora isso, nós temos nossos componentes já tradicionais, temos aqui o distribuidor, temos ali embaixo a bomba de combustível ainda mecânica, né? Temos aqui a nossa característica tampa de válvulas aí, com aquela assinaturinha Chevrolet tão conhecida pela gente, né? Que vem aí desde os motores da década de 30 e 40. Eu vou mostrar uma outra coisa aqui para vocês também, que os 9192 tem, mas que a peça em si só existe nos 9292, tá? Que é a válvula EGR, que ela vai nesta flange aqui, ó, tá? Observe que esse carro sendo 91, ele possui a flange ali, mas a GM já estava pensando em equipar ele com a válvula EGR, então o coletor já estava prontinho ali para poder ser recebido. Outra coisa, tá? Coletor aquecido pelo sistema de arrefecimento, justamente para fazer com que o motor trabalhe com emissões menores. Temos aqui também, ó, um filtro para os gases, né, de combustível que saem ali da cuba do carburador. E naturalmente do filtro nós temos ali a descida para o canister, ok? E temos também, falando aí de 92, né, a nossa 9192, melhor dizendo, né, a nossa característica válvula kicker, que controla, né, a aceleração do motor de marcha lenta ali, né, a rotação do motor em marcha lenta, melhor dizendo, ao acionar o ar-condicionado, ok? As outras mudanças, senhores, em relação aí ao 4.1S mais antigo, são todas mudanças internas que a gente não vai conseguir ver, mas eu gostaria de comentar algumas delas, tá? Nós podemos comentar uma evolução que o cabeçote do motor sofreu, tá? Esse cabeçote aqui da linha 9092, ele é muito cobiçado para preparação, porque ele possui galerias um pouco mais espessas, que permitem, né, ali um trabalho de otimização dos dutos de admissão bem agressivo, bem bacana. Então a turma da preparação adora esse cabeçote, é o chamado cabeçote 586, né? O código dele termina com os números 586 e que sinalizam aí que é um cabeçote evoluído, né? E ele também traz as mudanças que nós comentamos, né, minutos atrás, de pistões um pouco mais estreitos, né, um pouco menores, que garantem um menor atrito em relação às camisas, né, em relação aos cilindros, e as bielas do motor 4 cilindros, que são bielas de 6 polegadas, certo, turma? Todas essas foram mudanças aí feitas no motor 4.1S. Claro, não poderia deixar de esquecer o retentor do virabrequim, porém esse não é visível, até pelo fato de estar, né, acoplado ali ao câmbio. Então mesmo que nós filmássemos embaixo do carro, não é possível vê-lo, só se a gente remover o câmbio do veículo. Bom, turma, essas são as características do nosso motor 4.1S e agora vocês verão como praticamente nenhuma dessas características está presente no motor 4.1i do Ômega. Então agora, bora para o Omegão.
Agora já, né, falando do nosso querido 4.1i do Ômega, já temos aqui algumas características aí que certamente são muito diferentes do nosso querido Opala, tá? Vamos começar por coisas um pouco mais simples aqui que eu quero que vocês notem, tá? Observem que a disposição dos acessórios que estão atrelados ao motor é bem diferente do que a gente conhece no Opala, né? Há pouco vimos ali, por exemplo, que o compressor do ar-condicionado estava aqui na região direita do motor. Aqui nós não temos o compressor, nós temos o alternador, que, diga-se de passagem, é um alternador bem diferente, né? Nós sabemos que o Opala originalmente tem um problema sério com seus alternadores. Tínhamos um alternador Arno de 65 A. Esse daqui, em contrapartida, é um alternador de 140 A, só para vocês terem uma ideia. Temos aqui uma diferença, né, na cúpula da válvula termostática. A do Opala é aquela cúpula redondinha, tão característica, né, comum entre 4 e 6 cilindros, então temos aqui a diferença. Inclusive já podemos notar aqui a presença do sensor de temperatura do motor. Esse aqui, inclusive, é o sensor para injeção. E aqui embaixo nós temos o sensor para o painel, tá? Então, já temos uma diferença. No Opala, né, o sensor de temperatura era aqui à direita do cabeçote. Aqui não. Os dois já ficam aqui nesse dispositivo que também abriga a válvula termostática, ok? Temos aqui uma correia Poly-V. A bomba da direção hidráulica aqui também tem um acesso na parte superior, diferente do Opala, que fica lá embaixo. Em contrapartida, o compressor do ar está lá embaixo, tá? E temos também aqui algumas diferenças bem visíveis, né? Temos aqui, ó, o filtro de ar, inclusive com um sensor aqui referente à temperatura do ar de admissão e outro sensor aqui que seria o MAF, né? Ou seja, temos aqui a mufla da admissão com o nosso querido 4.1i ali bem expresso, né? Para quem não sabe, a grafia do 4.1i foi inspirada no 4.100 lançado em 71, gente. Ou seja, a GM já queria, de uma maneira subliminar, né, homenagear o passado e ao mesmo tempo mostrar que seria o fim realmente, o capítulo final do nosso motor 4.1 aqui no Brasil. Aqui vai o emblema da Chevrolet, mas como esse Ômega está em processo de restauro, então o Diegão tirou para poder, né, dar um talento legal nesse emblema. Aqui também, ó, nesses prisioneiros, vai uma barra de torção, tá? Essa barra eu vou mostrar a foto para vocês aqui agora. Ela não está aqui porque ela também está em restauro, né? O Diegão está pintando ela para poder devolver aqui para o carro. E aqui, meus amigos, nós temos a disposição do sistema de injeção eletrônica. Note aqui que nós temos, ó, um corpo de borboleta, inclusive com sensor TPS. Esses cabos aqui, eles são do sistema de piloto automático, ou seja, além do cabo de aceleração, nós temos um cabo aqui que vai no atuador preso ali na parede de corta-fogo, responsável pelo piloto automático. Eu vou dar até uma proximidade aqui, ó, só para vocês entenderem como é que funciona. O cabo tá indo num atuador, ó, que é aquele carinha ali com aquele chicote, tá vendo? Lá atrás do piloto automático. Aqui podemos ver o canister, podemos ver também aqui o desidratador, né? Ou como muitos dizem, o filtro secador do ar-condicionado. Uma coisa que também vocês devem ter notado em relação ao Opala, no Opala aqui do lado direito, ele é tomado pela caixa evaporadora do ar-condicionado. No Ômega não, a caixa já vai lá dentro do painel, já é um sistema de ar-condicionado muito mais moderno, né? E aqui nós temos o coletor de admissão, temos aqui a nossa rampa de injeção, que inclusive é muito bem protegida por uma capa plástica. Tem até aqui uma conexão para que você meça a pressão de combustível, tá, gente? Temos também aqui na parte de baixo o coletor de escape, que para quem não sabe no Ômega já é um coletor, entre aspas, 6x2, tá? Ele sai ali, tem duas peças, né? Uma para os 3 primeiros cilindros e outra, né, para os 3 últimos cilindros, que coleta os gases de escape e descem 2 canos para se unirem em um único cano lá embaixo, onde ali tem a sonda de oxigênio, onde ali já tem o catalisador e, naturalmente, como eu comentei com vocês, injeção sequencial, que era muito moderna para essa época, tá, turma? Internamente, diferenças absurdas em relação ao 4.1S
né, do Opala. Mas vamos falar aqui do que a gente consegue ver e depois nós vamos para o que a gente não consegue ver. Bom, turma, vimos agora há pouco, né, ali no Opala, o distribuidor, a bomba de combustível. E agora eu vou convidar vocês a tentar achar esses elementos ali na parte de baixo do motor. Cadê? Não tem nada disso. Ali onde nós tínhamos no passado a bomba de combustível, tá vendo? Ali passou a ser montado um sensor, tá? Que, se não me engano, é o sensor de detonação do nosso bloco do motor, tá? Aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, existe um tampão onde existiria ali, né? O acesso para o nosso distribuidor, no caso do Opala. Uma coisa que eu achei top, até para preservação das longarinas do veículo. Na área dos coxins do motor, nós temos esse amortecedor. No Opala, quando você acelera, né, o carro inteiro se torce para a direita, o que é bonito, mas não é bom para as longarinas. No Ômega não, nós temos esses amortecedores aqui de vibração, tá? Ele existe tanto nesse coxim quanto no coxim do outro lado também, né? A bobina de ignição, tá? Ali, saindo, né, ali para os 6 cilindros. O motor de arranque muito menor, tá lá embaixo, talvez vocês não vão conseguir ver. Inclusive daqui a pouco eu vou ligar os dois motores para que vocês ouçam até a diferença do ruído de arranque que existe entre os motores, tá? Aqui, ó, os detalhes que eu comentei com vocês, referente à correia de acessórios, é uma correia Poly-V, uma correia única para todos os acessórios, né? No Opala nós temos 3 correias, né? Aqui nós temos uma única correia para tudo, tá? A própria disposição da bateria, né? Que é aqui do lado esquerdo do carro, enquanto no Opala é no lado direito, né? Vocês podem até ver ali a bateria. E aqui a montagem dos reservatórios, né? Reservatório do lavador do para-brisa, direção hidráulica, etc. Observe a preocupação da GM em proteger, ó, itens eletrônicos como o bloco do ABS, que é onde está escrita aquela etiqueta ali XA, ali é o bloco do sistema ABS, tá? Então nós temos defletor de calor, tudo ali é muito bem protegido contra o calor, justamente porque o motor 6 cilindros, como vocês bem sabem, é bem quente, né? Ele não é um motor que superaquece fácil, mas é um motor que trabalha bem aquecido. Então, naturalmente, você tem todos esses defletores de calor aí, tá? No mais, tampa de válvulas, né? Aquele famoso desenho de linguição que a gente conhece dos nossos amados motores 6 cilindros aí. Internamente, o que muda, meus caros? Muda comando de válvulas, né? O comando, além de ter uma graduação diferente, ele não tem mais o came para acionamento da bomba de combustível, ok? E ele também, naturalmente, não tem mais aquele encaixe para o distribuidor lá embaixo na bomba de óleo. Então também muda, vira brequim, também muda a bomba de óleo. Muda o cárter, muda também o desenho das válvulas, ok? E o cabeçote. No cabeçote nós não temos mais aqueles dutos siameses que nós tínhamos no cabeçote do Opala, né? Que por conta do carburador tinha aquele desenho um tanto antiquado. Então muda aqui o nosso cabeçote com dutos para o sistema de injeção, ok? Uma coisa que infelizmente é uma realidade também nesses cabeçotes do Ômega é que eles são menos resistentes do que os cabeçotes do Opala, principalmente quando a gente fala do cabeçote 586, né, como falamos agora há pouco aí dos últimos 4.1S. Infelizmente o cabeçote do Ômega tem uma deficiência de robustez comparado ao cabeçote do Opala. Falando de pistões e bielas, é uma dúvida que nos permeia até hoje, tá? Se são exatamente os mesmos do 4.1S. Fato é, hoje, para a remanufaturação dos motores 4.1S, a gente acaba utilizando pistões e bielas do 4.1i. Por quê? Infelizmente, os pistões e bielas específicos, falando principalmente dos pistões, as bielas nem tanto porque são as mesmas do Opala 4 cilindros, mas falando dos pistões, a gente hoje costuma utilizar os pistões do 4.1i do Ômega pela falta de fabricação dos pistões originais do 4.1S do Opala. Ok, senhores? Bom, aqui mais alguns detalhes, temos aqui uma bela de uma forração do capô, coisa que vocês já viram, né, que era bem presente aí no capô do Opala também, 9192, mas ainda assim eu vou fazer questão de mostrar aí, ok? E agora, meus caros, o que eu vou fazer?
Uma outra coisa que eu também tenho que explicar, o sistema de arrefecimento. Esse ômega ele trabalha com duas ventoinhas elétricas, tá? Mas nós também temos versões do ômega, que eu não sei exatamente o ano, que trabalham com uma ventoinha com polia viscosa, tá? Eu não sei exatamente o ano. Esse em especial já está com duas ventoinhas elétricas que são originais do carro. Enquanto você sabe que no Opala, né, com transmissão manual, nós temos uma ventoinha elétrica de 16 polegadas e nos Opalas com transmissão automática nós temos uma ventoinha. Só desculpem aí o carro do gás, tá, turma? Bom, no Opala, como eu estava dizendo, né? No Opala automático nós temos uma ventoinha com polia viscosa e uma ventoinha auxiliar elétrica montada na frente do carro. Nesse caso aqui, essa ventoinha eu coloquei aqui como auxiliar para o sistema de ar-condicionado, a ventoinha elétrica também. Bom, turma, para que a gente possa finalizar esse vídeo com chave de ouro, eu vou agora ligar os dois motores, tá? Eu quero que vocês ouçam aí o ruído do motor ômega 4.1 e depois eu vou ligar o nosso motor 4.1S, tá ok?